Fala galera, ligado aqui no nosso programa Dois Toques, a casa do futebol raiz, falando em futebol. O que aconteceu com os times brasileiros na Libertadores, cara? Todos os times brasileiros que estão nessa edição da Libertadores 2024 são tidos como favoritaços em seus grupos, inclusive favoritos à taça, mas nessa primeira rodada só decepção. Aliás, quem não decepcionou foi o Atlético Mineiro, só o Galo venceu dos brasileiros na Libertadores. E ainda voltando naquele assunto, né, que deu uma movimentada essa semana no noticiário brasileiro, será que provas mediante inteligência artificial podem ser suficientes? A Mili Lacombe, lá na UOL, acabou sendo extremamente efusiva no seu comentário, inclusive diz que inteligência artificial não combina com burrice natural. Tá bom. O que ela quis dizer com isso? Bom, a gente vai trazer a palavra, é claro, também de uma especialista, de alguém que representa o Poder Judiciário e trabalha com isso já dentro da estrutura jurídica, tá bom? Agora, depois da vinheta. Vambora então falar de futebol, papum, pai bola, vamos falar de Libertadores da América. Os torcedores dos clubes brasileiros estavam contando com vitórias nessa primeira rodada da Libertadores. A gente fez até um vídeo nessa semana, início dessa semana, aí, conversando com a galera na Praça 15, todo mundo achando que os três cariocas iam vencer, que os brasileiros iam arrebentar nessa primeira rodada, mas não foi o que aconteceu. Botafogo perdeu, Grêmio perdeu, São Paulo perdeu, Flamengo e Fluminense empataram e só o Atlético Mineiro venceu jogando contra o Caracas da Venezuela. Aí você pode dizer, mas é o time mais fraco, né? Não sei se é o time mais fraco. Por que seria o time mais fraco? Porque é da Venezuela? A Venezuela está melhor colocada do que o Peru. Se você pegar nas eliminatórias, a seleção peruana não está bem colocada. Da Venezuela está lá no grupo dos classificados. Em tese, o Alianza Lima do Peru, por exemplo, seria uma equipe mais fácil do que o Caracas da Venezuela. Tudo em tese, né, galera? Mas a grande verdade é que o que pegou nessa primeira rodada de Taça Libertadores da América, à exceção do Botafogo, que é o caso do Botafogo é específico, né? Mas casos de Flamengo, Fluminense, Palmeiras colocou um time misto, quase reserva, né? Empatou com o São Lourenço. Talvez o melhor resultado, porque enfrentou a equipe mais difícil, né? O Grêmio botou um time também reserva, misto, né? Vários jogadores atuam no time titular, né? Mas a galera adora falar esse negócio de time reserva. Enfim, vários jogadores de JP Galvão eu vejo no time do Grêmio, né? Perdeu pro The Strongest. O Fluminense com força máxima, o Flamengo com força máxima, o São Paulo com força máxima, o Galo também e o Botafogo, né? Mas no caso dessas equipes, de todas essas, são equipes, no caso as brasileiras, que estão disputando torneios de uma complexidade bem menor, complexidade técnica bem menor, né? Comparar o Campeonato Paulista, por exemplo, com o Campeonato Argentino, não tem comparação. O Campeonato Argentino é muito mais pegado, é muito mais parecido com a Libertadores. Então o Palmeiras sim conquistou um bom resultado. Agora o Flamengo conquistou um resultado ruim. Estava com um a mais, a gente falou aqui, não pode tomar um gol estando com um jogador a mais. O Fluminense, atual campeão da Libertadores, ano passado contra o Cristal, o Sporting Cristal, o Fluminense foi lá e ganhou de 3-1. E o Fluminense nessa de toca lá, toca cá, toca, o outro adversário rouba a bola e faz um gol. Aí numa jogada fortuita, vai lá e empata o jogo. O Fluminense, não sei se ficar insistindo nesse tipo de jogo sem as peças suficientes. As peças mudaram, né? Eu não sei se o Diniz vai ser capaz de fazer o Fluminense se tornar mais competitivo, não que não seja, né? Mas um time mais competitivo e menos previsível, tá? Jogou contra uma equipe frágil, que é o Alianza Lima, e não conseguiu trazer a vitória que seria muito importante nesse início de Libertadores. Fernando Diniz assumiu que a equipe teve muitos erros, ele mesmo viu esses mesmos erros do Campeonato Carioca, né, que o Fluminense vem cometendo, tá sem ganhar clássico há um tempão, então na hora de ser competitivo, o Fluminense está tendo dificuldade. A questão do São Paulo, a derrota para o Tajeres, né, não é uma equipe, é o bicho-papão da Argentina, mas é um time difícil de você enfrentar, perdeu aí seus melhores talentos, né? O Rodrigo Garro foi embora, mas ainda assim permanece uma equipe competitiva.
Só que o São Paulo é que não está bem. Muito mais do que o Tadieres vencer, é o São Paulo que perdeu. Né? O São Paulo que perdeu pro Novo Horizontino na semifinal, é o São Paulo que quase deixou de ganhar do Ituano. É esse São Paulo que não está bem. Né? E aí deixa a confiança do torcedor para uma classificação minada. Né? O São Paulo tem muita possibilidade de classificação, mas não é um grupo simplório. Né? Então o São Paulo tem que abrir o olho, tem que tomar cuidado, porque o Campeonato Paulista não serviu para tarimbar a equipe do São Paulo. Da mesma forma com o Flamengo e o Fluminense jogando fraquíssimo Campeonato Carioca. O Galo, mesmo jogando um campeonato mais fraco do que o Carioca, que o Paulista, que é o Campeonato Mineiro, ele, pela qualidade do seu elenco e também pela fragilidade do Caracas, consegue se impor. O Galo se impõe. O Galo se impõe, faz 3-0, aí toma 1, faz 4-1, Paulinho jogando muita bola. Então o Galo foi o único time brasileiro que conseguiu salvar aí a gente. Né? O Grêmio jogou muito mal contra o Strongest, não teve chance nem de conseguir um empate. E o Botafogo é a exceção de todos eles, porque o Botafogo não vinha só jogando o Campeonato Carioca. Vinha jogando, né? Jogou aí finalzinho de Carioca, Taça Rio, equipes fraquíssimas. Né? O próprio clássico que o Botafogo pega é um clássico do time reserva do Botafogo contra um time misto do Fluminense. Né? Mas é um time que já estava no clima de Libertadores. Talvez a maior zebra da rodada tenha sido a derrota do Botafogo. Nem o tropeço do Flamengo diante do Milionários, mas a derrota do Botafogo. Primeiro que foi em casa, né? Foi o único brasileiro que perdeu em casa e não perdeu só, né? Tomou um baile do Júnior Barranquilla já tendo atuado na Libertadores. Então o Botafogo estava já atuando num torneio com a dificuldade da Libertadores e não soube entender o espírito da Libertadores dentro de casa na estreia da fase de grupos. Então, acho que o que explica o fracasso dos brasileiros nessa primeira rodada é a falta de competitividade nesse início de ano em que a gente disputa campeonatos estaduais sem qualquer competitividade e as equipes sul-americanas já estão disputando os seus campeonatos nacionais. Então elas vêm num ritmo, o Júnior Barranquilla está num ritmo, o Botafogo estava em outro, né? Parecia que estava em outro. Não deveria, mas parecia que estava em outro. Ganhou do Boa Vista, grande coisa. Ganhou do Sampaio Corrêa, grande coisa. Né? Flamengo vai ser campeão ganhando do Nova Iguaçu. Não conseguiu competir como deveria para se impor e vencer o Milionários. Né? E a gente viu isso aí com outras equipes. Então eu acredito, próxima semana já começa o Campeonato Brasileiro. Talvez tenhamos os times brasileiros entrando aí com mais raça, com mais gana, entendendo um pouco mais o estilo da Libertadores da América. Agora, galera, a gente viu a jornalista Mili Lacombe falando sobre a questão da inteligência artificial e as provas obtidas mediante inteligência artificial nesse relatório apresentado aí pelo John Textor em parceria com a empresa Good Games, acerca de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro, e ela deu uma debochada lá, né, falando que inteligência artificial não combina com burrice natural. Ela vai explicar o ponto de vista dela, né? Tem coisas que ela fala em que ela é muito feliz. Essa eu vou deixar para vocês analisarem, né? Mas eu vou trazer outra pessoa, essa sim, ligada ao assunto, que é integrante, inclusive, da nossa equipe, mas antes de fazer parte do GG, doutora Patrícia Andrieto, é secretária da 12ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e vai falar com mais propriedade, é claro, sobre produção de provas e inteligência artificial no meio jurídico. Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui num ambiente diferente para bater um papinho rápido aqui com vocês sobre um assunto aí que tá todo mundo pagando para ver o que vai dar, né? As declarações do John Textor de que tem provas de que o Brasileirão foi fraudado, né? Que então tá todo mundo ainda assim, né? Como é que vai ser isso, né? O que de fato ele tem, o que é essa inteligência artificial, né? Que foi por onde ele conseguiu essas provas. Então eu vou tentar resumir aqui um pouco, esclarecer algumas dúvidas. É um tema muito recente. Muita gente ainda está totalmente leiga o que é uma inteligência artificial. Eu vou estar tentando passar para vocês aqui. A inteligência artificial, ela nada mais é do que algoritmos, são algoritmos do passado que preveem acontecimentos prováveis do futuro.
quando você usa aí o seu Waze, né? Que você vai botar lá para calcular o tempo que você vai levar para chegar num determinado lugar. Aquilo ali são algoritmos, né? Ele vem e dá uma previsão para você, em média, aquele horário, como está o trânsito, quanto tempo você vai levar. Quando você assiste um filme no Netflix, por exemplo, você assiste o filme e depois a própria Netflix te sugere outros filmes com base o quê? Os algoritmos que vão ver, ele assistiu isso aqui, então esse outro aqui é parecido nisso, aquilo. Pessoas que assistem esse outro, e ela vai e te sugere aquele filme. Isso tudo aí já são os algoritmos da inteligência artificial trabalhando aí a seu favor. Mas e na justiça, né? Como que o judiciário tem recebido, implementado essa coisa da inteligência artificial? Hoje nós temos já juízes que usam essa ferramenta para procurar jurisprudências, né? Sobre aquele tema, como uma estatística de aquele tipo de ação ali, qual a probabilidade dela ser procedente, dela ser improcedente. Isso tudo a inteligência artificial já traz assim e mostra para o magistrado, né? Esse tema aqui tem sido julgado frequentemente como procedente por conta disso, daquilo, as provas têm sido utilizadas são essas. Ela faz ali um apanhado geral, né? A gente tem aí fora da justiça o ChatGPT, que hoje já é mais utilizado do que o Google. Ele traz ali um apanhado daquele tema que você quer. E isso tem sido muito utilizado já no judiciário. A gente já tem robôs fazendo testes, né? Mas está para ser implementado, os testes estão sendo muito positivos, fazendo penhoras online nas contas dos executados. A gente dá só o CPF e o robô vai lá e já efetiva a penhora online, né? Se ele não conseguir o saldo, ele automaticamente no dia seguinte tenta novamente. Então isso está sim sendo de grande valia já no judiciário. Agora, como prova, né, a validade de uma prova obtida com a inteligência artificial, nós estamos aí caminhando para que isso seja bem aceito, né? É algo muito novo, então não tem como mostrar para vocês decisões já de processos, sentenças com base na prova obtida pela inteligência artificial, mas está tudo caminhando para que sejam aceitas, porque se está dando tanto crédito no auxílio à prestação jurisdicional, por que não aceitar como prova? Por que descredibilizar quando ela é utilizada como prova, né? Então a gente está caminhando para que isso seja bem aceito. Vamos ver o que vai dar. Eu tenho como exemplo para dar para vocês, né? Nos Estados Unidos, já tivemos um caso em que um acusado pediu liberdade condicional e o juiz negou com base no que a inteligência artificial estava ali passando para ele, que aquela pessoa ali tinha chance de ser reincidente. Então ele negou com base só nisso. E foi falado também que não pode ser questionado por que a inteligência artificial, né, nesse caso aí, tivemos essa decisão, por que não pode ser questionado? Porque o robô falou que ele pode ter chance de ser reincidente. E foi dito que não há de se questionar isso, né, porque foi feito um questionário para aquele réu responder. Com base naquelas respostas, o robô já fez ali a pesquisa dele e deu, essa pessoa tem chance de ser reincidente. E foi dito ali que o advogado não poderia questionar a validade dessa decisão, esse parâmetro que o robô utilizou. E sim, ele poderia questionar se ele não tivesse tido acesso ao questionário que foi respondido. Como ele teve acesso, ele não pode questionar a inteligência artificial. E com base nisso, a pessoa teve que aguardar o seu julgamento presa. Foi negado só com base na inteligência artificial. Então, a gente está caminhando aí no judiciário brasileiro, né? A gente ainda está implementando isso tudo, mas para que tenha grande valia essas provas aí, como no caso do John Textor, né? Então, a gente vai torcer aí para que dê tudo certo, mas já com essa esperança que eu deixo para vocês, que é algo que está sendo muito bem recebido no judiciário, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus. Obrigado, Patrícia Andrietto, e a gente fica por aqui. 2 toques, toco e me boi. Beijo grande. Valeu.